Que a paz de Jesus nos envolva e nos inspire sempre. Mas é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para fazer o estudo dessa belíssima obra, desse livro extraordinário do benfeitor Emmanuel, chamado Livro da Esperança. Hoje nós estamos no capítulo 66, intitulado O Espírita. É muito interessante a gente perceber como Emmanuel vai construindo os livros. Na coleção Fonte Viva, por exemplo, acontece muito de Emmanuel escrever as lições em par, às vezes em trio. Então, nós pegamos uma sequência de 2 capítulos ou 3 capítulos que abordam o mesmo assunto. E, de um modo geral, nós percebemos que Emmanuel está construindo um edifício. Então, uma hora ele trata de um ponto, depois ele trata de outro, depois de outro, depois de outro, e ali a construção vai se erguendo. Isso é muito comum em Emmanuel. As mensagens colocadas, elas não são por acaso. Não é um mero acaso a ordem dos capítulos, né? Nós sempre gostamos de ressaltar isso. Emmanuel não jogou as páginas para cima e na ordem que caiu foi a ordem que ele mandou editar. Emmanuel tem uma metodologia, tem um intento, não só nos títulos, mas também nas sequências dos capítulos. E agora Emmanuel vai nos convocar a pensar sobre nós, os espíritas. Ele vai comentar Mateus 20:16, é uma fala do Cristo, que é assim: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. E também uma fala no item 2 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que está dito assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. É muito importante essa palavrinha que Emmanuel gosta de usar. Essenciais, essência. Então, ele não está falando de aparência, ele não está falando de aspectos exteriores, ele está falando de aspectos fundamentais, aspectos do alicerce, aspectos da essência. Então, aqui ele vai trazer o espírita na essência, não exatamente na sua forma de expressão, porque por vezes muitos são bons espíritas na forma de expressão, mas na essência pecam. Na essência deixam a desejar. Então, Emmanuel vai falar de características essenciais, isto é, características que são fundamentais, que são primordiais. Então, ele não vai falar de qualquer característica. Características do espírita. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Nossa. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Não começa fora. Não se trata de ir ao centro. Não se trata de participar de grupos de estudos. Não se trata de ler livros. O preito de amor a Deus é rendido na consciência, em primeiro lugar. Depois isso vai tomando proporção. É porque da consciência se expressa aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós direcionamos. De forma que, se eu tento começar da ação para frente, vai falhar. Vai falhar em algum momento. Mas da consciência para frente, aí já pega todo o meu ser, já pega todo o meu espírito. Mas, como se esse já não fosse assim um grande alerta, Emmanuel vai prosseguir. Qual outra característica essencial do espírita? Considera a humanidade por sua própria família.
Isso é importante porque às vezes a gente não percebe que quando nós traçamos um círculo e falamos assim, pessoas dentro desse círculo eu me importo, fora desse círculo eu não me importo, nós estamos agindo por um chamado interesse pessoal. Então, quando eu quero o bem, não apenas para mim, o que já começa a me libertar um pouco do egoísmo, mas quando eu quero o bem, além de mim, para aqueles que são da minha família biológica, vamos dizer assim, ou aqueles que eu possuo algum tipo de relação, de amizade, enfim. Quando eu defendo o bem apenas para esses, custe o que custar, ainda que esse bem custe a felicidade do outro, o que me move não é exatamente uma fraternidade, mas sim um interesse pessoal. O interesse pessoal que me diz, não, mas ele é o meu amigo, ela é a minha mãe, é o meu pai, então ele merece mais. É interesse pessoal. Nós, enquanto conhecedores da imortalidade da alma, enquanto conhecedores da paternidade divina, somos mais do que chamados a reconhecer na humanidade inteira, a nossa própria família. O outro não é um outro, o outro é meu irmão. Tanto quanto o é aquele que compartilha do meu sangue. Porque a verdadeira família é aquela que vem de Deus. Então, o meu irmão de sangue, ele é meu irmão de fato, não porque nós nascemos da mesma mãe ou do mesmo pai, mas porque nós temos o mesmo Pai divino. Porque nessa relação irmão que nós chamamos aqui na Terra, nós não poderemos usar o verbo ser, nós deveríamos usar o verbo estar. Ele está, meu irmão. Ela está, minha mãe. Ele está, meu filho. Não se trata de ser. Mas quando nós estamos falando das características essenciais, aí sim, o meu irmão sanguíneo é tão irmão quanto qualquer outra pessoa que eu encontre por aí. Esse é o grande convite da doutrina espírita, que é o que Kardec vai depois dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, quando vai defender que a reencarnação fortalece os laços de família. Porque vai não só alimentando e cultivando aquelas relações que eu vou criando ao longo do tempo, como também me permite criar relações com outros espíritos, né? Me aproximar de outros espíritos. Mas Emmanuel prossegue. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. A pretexto de espiritualizar-se, nós não podemos menosprezar o corpo. Porque menosprezar o corpo seria como um escritor que despreza o lápis. Não faz sentido, vai. O lápis é um instrumento. É o lápis que permite ele escrever, ou a caneta, enfim. Desprezar o corpo é como se fosse o artista desprezando o instrumento. Como se fosse o mecânico menosprezando a ferramenta. Não faz sentido. Nós precisamos cuidar do corpo. Até há uma mensagem extraordinária no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e da alma. Só que, qual é a nossa confusão? Os extremos. Às vezes a gente vai ou para o extremo de cuidar só do corpo, ou para o extremo de cuidar só da alma. E nós somos convocados a um equilíbrio, porque tudo na vida é um equilíbrio. Ninguém, absolutamente ninguém, está convocado a viver nos extremos. Então a gente vai como que percebendo isso, reconhecendo a necessidade do corpo. O corpo é o meu instrumento de evolução. Sem ele eu não encarno, e sem encarnar eu não provo nada.
corpo é um grande instrumento. Mas olha a palavrinha que Emmanuel usa, santuário vivo, que lhe cabe sublimar. É muito interessante porque João Evangelista, no prólogo do seu evangelho, quando ele vai falar da encarnação do Verbo, né, ele diz assim, no versículo 14, se não me falha a memória, ele diz assim, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Olha aqui, olha a expressão, tabernaculou entre nós, demonstrando como eles tinham um profundo respeito mesmo pelo ato de encarnar, porque tabernáculo, né, essa palavra tabernaculou, esse verbo, vamos dizer assim, vem da palavra tabernáculo, e tabernáculo era o local, era a tenda que os hebreus erguiam no deserto para que Deus pudesse se manifestar. Então o tabernáculo era um lugar santo. E aí João Evangelista usa o verbo tabernaculou entre nós. Como dizer, a encarnação, ela é santa, do ponto de vista de que ela é sublime, divina. Então o corpo não o é menos, ele o é igualmente. Mas vamos lá. Porque Emmanuel aqui hoje vai colocar características extraordinárias para que a gente possa perceber o que o Espiritismo deva fazer na nossa existência. Não é possível se tornar espírita e continuar sendo a mesma pessoa. Não é possível. Quando o Espiritismo entra num coração, pode ser que esses resultados não apareçam de pronto, que é o que Emmanuel está colocando aqui. Mas é imprescindível que nós comecemos a trabalhar na direção desses pontos. É como ler a mensagem O Homem de Bem, de O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente lê, assim, eu estou um pouco longe, eu estou um pouco distante disso. Mas a questão não é virar aquilo da noite para o dia. É percorrer a estrada que me leva a essas características. Assim como o que está acontecendo aqui nessa mensagem de Emmanuel. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Porque não é possível que a gente estude o Espiritismo, que a gente aprenda, compreenda e sinta o Espiritismo e ainda intente ganhar dinheiro, profissionalmente falando, com a doutrina. Então o médium não está autorizado a cobrar. O palestrante não está autorizado a cobrar. Porque toda vez que a gente cobra por algo, nós estamos dizendo que aquilo é nosso. Mas se a religião, se a doutrina é dos espíritos, forçoso será reconhecer que de nossa ela não tem nada, de estritamente nossa. Se ela é dos espíritos, então ela inclui igualmente os desencarnados. E toda tarefa que nós vamos fazer dentro da doutrina espírita não precisa ser nenhum gênio para entender que há um amparo da espiritualidade. Isso não é promessa. Isso não é palavra bonita. Isso é estudo. Não há o que a gente possa fazer na doutrina espírita quando bem intencionados, quando voltados para a caridade. Não há o que a gente faça que não esteja um espírito nos acompanhando. Uma equipe mesmo, nos ajudando, nos auxiliando. Porque nós somos, às vezes, muito cegos. E os desencarnados, por vezes, conseguem enxergar mais longe. Então, eles vêm como que nos ajudando a direcionar. Nos ajudando a lembrar, nos intuindo. Então, quando eu vendo algo que eu faço pela doutrina espírita, eu também estou dizendo que eu fiz aquilo sozinho. E que eu tenho direito sobre aquilo, que aquilo me pertence.
Mas e todo o trabalho espiritual que foi igualmente desenvolvido para que o resultado pudesse ser atingido? O espírita sabe-se um espírito em evolução e, por isso, não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Isso aqui é tão sutil, né? Porque olha o que Emmanuel está dizendo. O espírita não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aí talvez alguém poderia se perguntar assim: ué, mas então se eu possuir, eu posso exigir? Olha como é sutil. Eu não vou exigir as que eu não tenho, mas as que eu tenho, eu posso exigir? Aí ele vai escrever uma outra mensagem, num livro chamado Sinais de Rumo, em que ele vai dizer assim: quando puderes observar os defeitos do outro, quando você puder, você não terá disposição para criticar. Olha, os verbos que Emmanuel usa, o tanto que ele é cuidadoso. Nós já observamos o defeito no outro, mas quando nós realmente pudermos, ou seja, quando tiver moral para olhar o defeito do outro, você não vai querer. Você não vai querer julgar o outro, condenar o outro por aquilo. É que quando a gente reconhece todo o caminho que a gente já trilhou, quando isso se assenta na nossa mente, a gente começa a olhar para o outro e falar assim: puxa, eu já fui assim. Quando atingir a qualidade perfeita em algo, você vai reconhecer de pronto o caminho que precisou percorrer. Aí, quando você vê alguém que não tem aquela qualidade perfeita, você não vai querer julgar. A gente só julga quando a gente ainda não atingiu a perfeição naquilo. Porque quando a gente atinge, ou pelo menos quando a gente já atinge um grau de maturidade muito profundo naquela atividade, naquele setor, a gente percebe como a gente tem paciência com quem está aprendendo. Então, agora, se eu não possuo a qualidade, aí com menos razão ainda poderei exigir. Com menos razão ainda poderei exigir. E Emmanuel prossegue. Aceita sem revolta dificuldades e provocações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Esse é o grande movimento que a doutrina espírita provocou em todos aqueles que adentraram com seriedade nos seus conceitos, nas suas revelações. A doutrina espírita colocou o destino nas mãos de quem o vive. O seu destino, ele não é obra de alguém. O meu destino não é obra de um outro. O meu destino é obra minha. O que eu vivo ou deixo de viver tem relação com o que eu fiz ou deixei de fazer, com o que eu quis ou deixei de querer, com o que eu senti ou deixei de sentir. O futuro de alguém tem relação com o presente desse alguém e como ele lida com esse presente. De forma que não mais nos é lícito apontar dedos. Ah, eu estou passando por isso, é por causa do fulano. Mais cuidado, mais cuidado. Nós todos somos convocados a perceber que a nossa vida, ela é obra nossa. Aquilo que eu estou vivendo hoje tem relação com o que eu vivi ontem ou ainda com o que eu preciso aprender hoje ainda. Então, ninguém pode dizer que nasceu no lugar errado, ninguém pode dizer que está com a família errada. É que
tudo isso requer um planejamento que foi feito e está sendo executado. Nós não temos como que o direito mais de dizer, eu não pedi para nascer, eu não quis nascer, eu não precisava estar aqui, etc, etc, etc. Não. E quando a gente interioriza isso, a gente percebe que as dificuldades da vida, elas só aparecem por dois motivos principais. Ou algo que eu não fiz bem no passado e agora eu estou sendo convidado a fazê-lo, como vai dizer Emmanuel, faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Olha que sutileza. Porque não tem jeito de anular a prova. A gente só pode adiar. Então, se eu não faço ela bem hoje, ela não ficou anulada e esquecida. Ela só foi postergada. Então, a gente vem e passa por dificuldades por esse motivo. Coisas que nós não fizemos bem no passado e agora nós somos convocados a fazê-lo. Mais uma razão para a gente aceitar sem revolta. Mas a dificuldade, ela também vem com um caráter preventivo, não só reativo. A dificuldade não é só uma reação a algo que eu fiz, ela também é uma prevenção a algo que eu posso fazer. É para evitar algo no futuro, para que não seja feito. Então a dificuldade vem antes. E aí, ainda aqui, é mais um motivo de aceitação sem revolta. E a gente começa a entender por que que o homem de bem, como vai dizer Kardec, agradece as dificuldades pelas quais ele passa. O homem de bem agradece. Ou ele está tendo a chance de fazer bem o que não fez, ou ele está tendo a chance de aprender algo para ele não fazer errado dali à frente. Então, a gente percebendo o preparo do Cristo, como ele vai nos preparando através das situações e das pessoas que nos chegam. É sempre um trabalho de preparo, para que a gente tenha condição de exercer aquilo que por vezes nós tanto queremos ou aquilo que Deus quer que exerçamos. E aí Emmanuel prossegue. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. O Espiritismo é uma lente que a gente põe nos olhos para ajudar a olhar para dentro. Não é sobre olhar os outros. Se for para olhar os outros, que seja para aprender, não para julgar ou condenar. O nosso verdadeiro empenho é ou deveria ser no aprimoramento individual. Mas não é egoísmo? Né? Não é egoísmo eu lutar só pelo meu aprimoramento individual? Não é egoísmo. Não é egoísmo. É porque é lei. Nós não podemos evoluir pelo outro. Então, eu não posso perder a cabeça porque o outro não tomou a decisão que eu queria que ele tomasse. Ele tem o direito dele. Ele tem o direito dele de agir, de falar. E, na verdade, o convite é para que eu aprenda a conviver com isso. Exceção feita, nós sempre falamos isso, exceção feita a quando esse outro está sob minha responsabilidade. E aí, com todo amor e carinho, eu sou convidado a educá-lo, sou convidado a orientá-lo, sou convidado a redirecioná-lo, porque é o meu papel. Agora, quantas vezes e quanto tempo a gente gasta condenando os outros? Tentando evoluir para o outro. Mas você devia falar isso, você devia fazer assim, você devia... Puxa, nós somos convocados a um aprimoramento individual. Por quê? Por quê?
Emmanuel vai dizer, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Nós somos convocados a impactar pelo exemplo. Nós somos convocados a vivenciar tanto a doutrina espírita, mas tanto que isso vai incomodar os outros. Isso vai atingir os outros, isso vai provocar nos outros como que uma mudança, um chamamento mesmo. As nossas ações, as nossas palavras, aquilo que a gente sente. Aquilo que a gente sente. Então, quando a gente diz do aprimoramento individual, não é egoísmo. Até porque o aprimoramento individual, ele pressupõe atender o outro. Pressupõe atender o outro. Pressupõe a caridade. Pressupõe eu estar em contato com o outro. Ninguém evolui sozinho. Aí sim, talvez seria egoísmo. Quando eu digo assim, nossa, eu vou mudar daqui. Eu vou embora. Porque eu quero uma vida sozinho, em paz. Essa é uma vida que não aprimora ninguém. Nosso aprimoramento é no convívio com o outro. E é parte desse aprimoramento aceitar o outro como ele é. Porque nós não nascemos para mudar ninguém além de nós mesmos. Nós somos convocados a uma mudança íntima. Isso não é egoísmo. Isso é percepção do próprio papel. Eu não consigo mudar o outro. É perda de tempo. O outro vai mudar quando ele julgar que deve. Eu posso falar 1000 anos. Se ele não sentir... Prossegue Emmanuel. Estima, aqui ele está falando do espírita, né? O espírita estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Isso aqui para quem faz estudo, palestra, live, isso aqui é mandamento número 1, né? Mandamento número 1. Mas para o espírita também haveria de ser. Não apenas aos que estão falando. Não apenas aos que estão falando. E nós somos convocados a cumprir deveres. Só que esse dever, ele é muito, muito, muito mais profundo do que uma ação. Às vezes a gente tem um conceito de dever que é circunscrito à ação. Então, o meu dever é dar passe. É uma ação. O meu dever é fazer palestras. Perdão. O meu dever é fazer palestras. É uma ação. Não, o meu dever é dirigir o grupo mediúnico. É uma ação. Só que o dever vai para além disso. Tudo isso é dever, de fato. Nós encarnamos com missões. Nós encarnamos com propostas. Eu vou fazer isso, aquilo outro. Ótimo. Mas o dever é muito além disso. É só nós lembrarmos da mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada O Dever. Ele vai dizer assim: o dever na ordem dos sentimentos é muito difícil de cumprir por estar em antagonismo com os desejos do coração. O dever que nós somos convocados a cumprir irrepreensivelmente é o dever do coração, do sentimento. É o dever de amar o outro do jeito que ele é. É o dever de ter paciência com o outro, com aquilo que ele faz. É o dever de ter empatia pelo outro na dor que ele carrega. É o dever do sentimento. Esse é muito difícil de fazer. Muito, porque às vezes, como Lázaro disse, ele vai contra os desejos do coração.
Mas quando Emmanuel diz estima no dever irrepreensivelmente cumprido, esse dever na ordem dos sentimentos, ele pode ser executado em qualquer lugar. Porque se nós pensarmos em dever apenas enquanto ação, existe lugar certo para a ação. E nesse caso, haveria lugar certo para cumprir o dever. Então, se, por exemplo, o meu dever é dar passe, então eu só cumpro o dever dentro da sala de passe. Aliás, fora eu até digo, não posso, porque eu preciso estar num ambiente assim, tem que ser na casa espírita assim, eu não posso dar um passe numa pessoa qualquer, não, tem que... E a gente vai rebuscando a coisa, né? Colocando regras e mais regras, muitas vezes para nos deixar na zona de conforto. Mas, enfim, essa é uma reflexão um pouco mais delicada. O caso é que, quando o dever é para a ordem dos sentimentos, existe lugar? Existe lugar? Tem que estar encarnado? Tem que ser no Brasil? Não. Quando o dever é na ordem dos sentimentos, pode estar em casa, no trabalho, na rua, no centro espírita, nos Estados Unidos, lá em Marte, não interessa. Não interessa. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo mal. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo mal. Olha como Emmanuel tem tanta coisa escrita aqui, né? Porque esquecer o mal, qual o mal? Todo. Todo mal. O que é o todo mal? É o mal que me foi feito? É também. Mas é o mal que os outros fazem? Também. Todo mal. Não tem algum tipo de mal aqui. Não, é todo mal. Nossa, mas que absurdo. Que absurdo. Como é que eu vou esquecer o mal que o outro fez? É tão interessante porque se a gente perceber como foi que Jesus agiu, como foi que Jesus agiu? Ele estava tão ocupado falando do bem e do amor que ele não teve tempo para falar do mal. Você acha que Jesus não poderia, vamos dizer assim, na ordem das hipóteses, né? Será que Jesus não poderia chegar para os judeus e cobrar algumas coisas assim? Chegar e falar, puxa, como é que vocês fizeram isso? Pelo amor de Deus. Não, vocês vão tudo embora. Cansei de vocês. Ele não poderia. Começar a ressaltar os equívocos. Só os equívocos. Nossa, meu Deus. E aí ele perde um tempão. Perderia, né? André Luiz vai dizer assim, lembre-se, o mal não merece comentário em tempo algum. É porque toda vez que a gente vai comentar o mal, a gente poderia estar comentando do bem. Até mesmo na situação que a gente enxergou o mal. Não é nem fazer de conta que a situação não existiu. É buscar naquela situação algum bem que possa ser extraído. Não tendo, silencia. Nós não somos convocados a fazer o papel do jornal ou do Facebook, do noticiário. Não. Não é negligenciar o mal. O mal existe, mas a gente só trata o mal com o bem. Não dá para tratar o mal com o mal. Não é comentando sobre o mal que nós vamos tratar o mal. O esquecimento de todo o mal vem da desnecessidade de lembrar dele. Porque não é isso que cura. Não é isso que alimenta. A exaltação do bem, sim. A vitória do bem, sim. Então, se nós vamos olhar para uma determinada situação, a gente pode sim olhar para o que não foi bom. Mas até olhando para o que não foi bom, a gente pode tirar uma coisa de bem. O que? A lição. A lição.
O que não foi feito, que poderia ter sido feito? O que levou a pessoa a cometer esse erro, esse equívoco? A gente vai como que extraindo o bem, que é a lição. Não é ser indiferente, não é ser negligente, nem tampouco menosprezar a dor de quem sofreu o mal, de quem sofreu o mal. Não, não. Mas é perceber que quanto maior o mal no mundo, mais necessidade do bem a gente tem. Por vezes, a gente perde longos minutos comentando, quando não partimos para o julgamento, até mesmo para a condenação. Então, o espírita exalta o bem, procurando a vitória do bem, com o esquecimento de todo o mal que me foi feito ou o mal que há no mundo. Eu sou convocado a vivenciar tão intensamente o bem, para que a minha pregação tenha mais força, para que o mundo melhore por conta da minha melhora. Aqui Emmanuel está amarrando os conceitos, né? Aqui Emmanuel está amarrando os conceitos. Empenha-se no aprimoramento individual, porque isso melhora em torno. Eu cumpro o meu dever, porque aí a minha palavra, a minha pregação tem mais força. E eu exalto o bem para aniquilar, para iluminar, vamos dizer assim, o mal. Foge da crítica pessoal, vai dizer Emmanuel, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. O que falam de mim, o que me criticam, não importa. Kardec lidou muito bem com isso. Kardec diz assim: as críticas que recebi de cunho pessoal pouco me afetaram, mas as que foram feitas ao Espiritismo, essas mereceram a minha resposta. Olha como que Kardec é cuidadoso, né? Querem me criticar? Vá em frente. Mas o Espiritismo eu vou defender. Porque Kardec percebeu logo de cara que estava lidando com algo muito maior do que ele. E se pôs sim como defensor, como grande combatente, vamos dizer assim. Não porque ataca, mas porque defende. Então, o que criticam de mim, pouco importa. Mas quando criticam a instituição, quando criticam a doutrina, aí cabe um exame honesto e imparcial para manter o equilíbrio e a segurança. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Olha que lindo. Há uma mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 122, Pecado e Pecador, que Emmanuel diz assim: lute-se contra o crime, mas ampare-se aquele que se lhe enredou nas amarras perigosas. É preciso separar mal de malfeitor. A gente cura o mal amparando o malfeitor. Tem gente que acha que para curar o mal é só matar o malfeitor. É só destruir, é só aniquilar o malfeitor. Mas ele também é um filho de Deus. Então, a grande proposta espírita, até porque ninguém morre, é da restauração das almas. Aliviando, iluminando e como que moldando aquele mal que existe ali. Porque muitas vezes o mal é tão somente o bem fora de molde. Então, quando está fora de medida, aí é mal. Então, o Espiritismo sabe olhar para aquele espírito e dizer assim: vai ser um Cristo um dia. Assim, nossa, mas vai demorar demais. Tem a eternidade pela frente. Ele vai ser. Isso que importa.
O espírita vai dizer, Emmanuel, estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Ninguém sofre porque ama. Ninguém sofre porque ama. A gente só sofre quando se apega. Por isso o estuda sempre veio antes. Porque o apego é ignorância. Apego é ignorância que a gente sana com o estudo. A gente resolve a ignorância com o estudo. Então, ama sem escravizar e sem escravizar-se. Porque o amor não é uma relação de senhor e escravo. Né? O amor é uma relação de irmão. Amor é uma relação de pai, filho. Então, não há escravizações aqui. Nem minha para com o outro, nem do outro para comigo. Não tem a presunção de saber e fazer tudo. Olha que interessante isso. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. O que está nas entrelinhas disso aqui? O espírita não tem a presunção de saber e fazer tudo. No entanto, ele é convocado a agir com aquilo que já sabe e a fazer aquilo que sabe fazer. Eu não sei tudo, mas o que eu sei que eu já posso usar? O que eu sei que eu já posso aplicar? O que eu sei que eu já posso vivenciar? Entende? O que eu consigo fazer que possa ser útil para o outro, para a comunidade? O quê? O que já existe em mim que pode ser usado em favor do outro? Não se trata de atingir o ápice da perfeição e da sabedoria. Não. Mas é na nossa imperfeição o que eu posso fazer, o que eu posso entregar dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas habilidades, o que eu posso fazer que será útil. É o que Emmanuel disse assim, aqui. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Então nós não somos convocados a acertar sempre, não somos convocados a entender de tudo, mas com aquilo que já sabemos, com aquilo que já conseguimos fazer, somos convocados a trabalhar. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Então nós vamos sim pesquisar, entender, até mesmo cobrar. Só que isso não será motivo para o espírita, criar embate ou guerra com quem quer que seja. Toda vez que nós criamos guerra com alguém, nós estamos intimamente dizendo que esse alguém não pode ser melhor. Nós estamos intimamente acreditando que a violência pode produzir evolução. Nós estamos intimamente apostando que quando a gente impõe algo, a gente ajuda. Isso não só na política. Não só na política. Mas sobretudo na política hoje, né? Porque parece que a gente fez da política o jogo de futebol. Eu torço para o time A em detrimento do time B. Eu fico triste se o time A perder. Eu fico feliz se o time A ganhar. A gente não entende que a política é de um país só. Não existe torcer contra o outro sem que eu me prejudique junto. Olha como que as coisas são, né? Por mais egoístas que nós sejamos, nós somos convocados a aceitar o outro, porque nesse caso, torcer para a queda do outro é torcer para a nossa própria queda, porque nós estamos no mesmo barco.
E aí, prossegue o nosso benfeitor. Usa as posses do mundo em favor, em favor da prosperidade e do bem de todos. Emmanuel é muito cuidadoso, né? Usa, usa, não é detém, não é possui, é usa, que é o que eles vão dizer, os Espíritos vão dizer a todo tempo no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós somos usufrutuários, não donos. Então, usa. Só que nesse usa tem mais coisa. Quer dizer que as posses do mundo na minha mão, elas são direcionadas para o outro. O espírita usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Ou seja, o espírita não retém para si, tão somente. Entende que na lição anterior ele falava do máximo, sem mencionar o espírita? Porque ele está falando dos homens em geral, agora os espíritas, a coisa é um pouco mais delicada. Isso aqui não é para alimentar a vaidade, não. É para a gente perceber a urgência. A urgência. Não no sentido de que o tempo vai acabar e a gente... Não, não. A urgência é porque nós já temos conhecimento de que cada vez mais fica mais complicado. Nós já temos conhecimento suficiente para perceber que cada existência que a gente não cumpre aquilo que a gente já conhece, a próxima vai ficando um pouco mais difícil, um pouco mais penosa. Então nós já temos condição de despertar desse sono que muitos encarnados vivem. Então o espírita usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos, não apenas dele mesmo. Evita os excessos. Simplifica quanto possível a própria existência. Olha que maravilhoso isso. Porque os Espíritos vão dizer no Livro dos Espíritos, o que menos necessidade tem, esse o mais rico. Simplificar. Quantas das coisas que nós vivemos hoje são fruto de complexidades que nós adicionamos na vida? O simplificar aqui não é... O simplificar não é manter-se na zona de conforto. O simplificar não é simplesmente evitar as grandes tarefas, porque elas são complexas e tudo. Não. É da simplicidade. A gente pode estar num grande cargo, a gente pode até ter posses materiais, mas o simplificar significa não estar escravo dessas coisas. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim, eu já não tenho mais escolha, porque eu preciso sustentar um padrão de vida. Simplifica, quanto possível, a própria existência. E aí, por fim, Emmanuel vai dizer, acata os preconceitos dos outros, conquanto se sinta obrigado a não se sinta obrigado, perdão, a cultivar preconceito algum. É o ápice, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu tenho que falar, eu tenho que combater, eu tenho que não sei o quê. Não, acata os preconceitos dos outros, porque, de novo, nós não estamos aqui para mudar o outro. Por acaso você já conversou com algum preconceituoso que te ouviu de pronto? Se assim aconteceu, é porque ele já estava tendencioso a mudar. A fala não provocou a mudança. Ele iria mudar. O fato é que quando alguém está no ainda preso a preconceitos, não nos cabe apontar o dedo. Não nos cabe. A única coisa que nos cabe é observar o quanto aquele preconceito é negativo, é ruim. E aí eu tomo para mim. É tão ruim ver isso em alguém, eu não quero isso em mim. Não quero. A gente vai observar o outro, entende que não é para julgar, não é para condenar o outro,
Não é para dizer, meu Deus, como você é atrasado, meu Deus, como você tem que sofrer, meu Deus, como você é ruim, como você é perverso, como você é isso, aquilo. Não, não, não. Eu olho para o outro, para o preconceito do outro e falo assim, meu Deus, é muito ruim ver alguém preconceituoso. Tentarei não ser. Eu não quero dar esse desgosto para os outros. E aí Emmanuel vai concluir a mensagem. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, então nós não somos os detentores do progresso, nós não temos o progresso realizado em nós, nós estamos na condição de aprendizes infatigáveis do progresso. Será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec, no item 7, do primeiro capítulo, do item 7, do capítulo 1, perdão, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Esse fechamento do Emmanuel é tão importante, porque o espírita vai ser definido por Allan Kardec não como o espírito puro, não como o espírito puro, mas como aquele que está em vias de aperfeiçoar-se. Aquele que já domina, ou aquele que busca dominar-se, né? E aquele que já apresenta alguma transformação. Então, o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Não se trata de pureza espiritual, mas de buscá-la com consciência, com honestidade. Só que é muito interessante que Emmanuel tenha trazido essa citação, porque o que nós esperávamos aqui? Eu, particularmente, quando eu li a mensagem, o que eu esperava? Que Emmanuel fosse citar exatamente esse item que eu mencionei. O capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. Mas não, ele vem falar de lei. Ele vem falar de lei. É que, para ser espírita, não precisa ser perfeito, mas é preciso buscar a perfeição. E nesse buscar a perfeição, o que nós percebemos? Nós percebemos que há uma grande guerra dentro de nós, entre aquilo que nós já sabemos e aquilo que nós fazemos e sentimos. Tem uma grande guerra aqui. E observando essa grande guerra, por vezes o que a gente quer fazer? Evoluir 1000 encarnações em uma noite. O Espiritismo não veio destruir a lei. Há um espírito de sequência que rege os fenômenos da natureza. Nós estamos habituados a pensar em nós mesmos, nós estamos viciados em fazer apenas para nós mesmos. Já tem um edifício de egoísmo edificado em nós. Nós não somos convocados a, de uma hora para outra, destruir esse egoísmo e lustrar, aparentar uma perfeição espiritual. Não te creias, como Emmanuel vai dizer, não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege os fenômenos da natureza. O Espiritismo não veio destruir a lei, não veio transformar ninguém de uma hora para outra, veio dar execução. Execução. Então é busca, trabalho, tentativas, quedas, erros, mas soerguimento, levantar, caminhar, prosseguir. Meus amigos, então, muito obrigado. Que Jesus possa nos abençoar. Fiquem com Deus.